Está começando mais um Ciclabscast, o podcast oficial da Ciclabs. Salve, salve, minha amiga, meu amigo, estamos de volta. Sejam todos muito bem-vindos e espero que o seu dia esteja sendo realizado. E chegou o podcast da Aceleradora e Hub de Inovação mais querido da América do Sul, do oeste do Paraná. Está no ar o Ciclabscast, com apoio e patrocínio do Cicobi Cred Capital Cascavel. E como de praxe, nós somos sempre muito bem acompanhados, né? Eu vou pedir para Emily e para o Diogo Long dar um oi para vocês aí. Emily, faça as honras. E aí, galera, tudo bem com vocês? Hoje aí é mais um episódio cheio de conteúdo. O Diogo vai trazer muita coisa boa pra nós, então espero que vocês gostem. Diogo. Eu gostei da animação aí, viu, Vinícius? Show de bola, muito bom ser recepcionado assim. Espero poder contribuir com vocês aqui com a experiência que eu tenho, com o que eu já passei, e que seja uma conversa bem legal aí. Certeza, eu tenho certeza que vai ser uma conversa com muito conteúdo. E assim, pelo tanto de perguntas que temos aqui, eu acho que esse episódio não vai ficar curto, hein, Emily? Lembrando que estamos aqui todas as sextas-feiras, às 12 horas em pontos, trazendo soluções e ideias sobre tudo que envolve o mundo do empreendedorismo e da inovação. E é claro, lembre-se de assinar, baixar, ouça, comente e compartilhe com seus amigos aí. E é claro, deixe sempre aquelas 5 estrelinhas para nós aí, que isso ajuda demais aí. Corre aí, clica ali, dê as 5 estrelinhas ali nesse episódio, que esse podcast aqui dá um gás aqui quando você dá 5 estrelinhas aí. E você que é do mundo das startups e está buscando a tão sonhada, tão captação de recurso, né? E está querendo saber onde eu acho esse investidor que acredite no meu negócio, né? Que ponha dinheiro de fato na minha startup. Quer saber o que você precisa mostrar para esse investidor? Você está no lugar certo, que aqui hoje a gente vai tratar um pouco desse assunto aí com o Diogo aí. Então já sabe, cadeira ajustada, ou ajuste as suas passadas na caminhada ou na corrida, ouvidos atentos, que já já o nosso convidado vai te trazer insights excepcionais. Corre, pega uma água, um café e vamos nessa. Diogo, o Diogo Rodrigues Long. Ele é advogado, gestor de uma aceleradora também, é fundador do escritório de advocacia focado em startups. Diogo, conte pra nós aí que o pessoal tá no ouvindo. Diogo por Diogo, quem que é? Boa, vamos lá então. Bom, eu sou formado pela UEM, Universidade Estadual do Maringá. Me formei há mais de 5 anos já. E minha história começou quando no meio da faculdade eu quis largar o direito, para ser bem sincero. Então eu fui no Google, procurei ali dinheiro, direito, coisas diferentes. E a partir dali eu comecei a encontrar uma série de opções e uma delas foi o nome de startup. Eu procurei ir atrás e eu vi que no meu curso não tinha na época nada falando sobre isso, não tinha nem empresa júnior. Mas eu tinha visto que nos outros cursos da UEM, nas engenharias, tinham matérias de inovação, startups, e eu comecei a participar de lá. No meio da faculdade eu tive o primeiro contato, comecei a ir para esse lado. No final da faculdade acabei passando na conferência na prática da Fundação Estudar. Fui para São Paulo e lá eu tive realmente contato com os escritórios de advocacia do Brasil e outras empresas que tinham inovação interna nelas com o mercado de startup em si. Dali comecei a me aprofundar. Logo que saí da faculdade, eu já fundei meu escritório de advocacia e em paralelo fundei a minha própria startup. Na época, a gente criou uma plataforma que ajudava pessoas que tinham problemas com operadoras de telecomunicação. A gente ajudava elas ligando elas a advogados consumeristas preparados para resolver esses problemas. Acabou não dando muito certo essa startup. Na época, eu fazia a parte de vendas, a parte de marketing, área interna. A gente conseguiu mais de 100 clientes, mas não foi para frente o projeto. Só que foi o que me deu realmente ali um start, um pontapé com as habilidades além do direito, né?
que são as habilidades que hoje a gente aplica aqui no escritório, seja para o crescimento dele, seja também para a gente poder se comunicar mais efetivamente com os nossos clientes, né? Então, hoje, aqui, eu sou fundador do escritório Wagner e Long Startups, WL Startups. Nós somos um escritório de advocacia completamente focado nesse mercado, principalmente com um braço muito forte na captação de investimentos para startups. Porque, além disso, eu também sou contratado pela Venture Smart Capital, que é uma aceleradora e investidora de startups. Nós já estamos aí há mais de 10 anos no mercado, já chegamos, se eu não me engano, à 100ª startup investida, temos uma rede de mais de 350 investidores, um portfólio chegando a quase R$ 1 bilhão e por aí vai. Então, tendo essa experiência aí da startup, tendo a experiência como também aqui um gestor de um escritório, né, que no final das contas o escritório de advocacia é uma empresa que fornece serviços jurídicos, né? Então a gente ter esse chapéu dentro e fora do direito para ajudar todo mundo que tem aqui, que é impactado com isso. E, lógico, fora isso, também acabo ajudando aí incubadoras, aceleradoras, ajudando o Sebrae também em vários eventos, como Capital Empreendedor, como Inova Amazônia, a gente estava lá essas semanas atrás e por aí vai. Que maravilha, que maravilha. Você viu que aqui quem tá hoje conosco aqui é de peso pesado, hein? Não tem um currículo fraco, hein? Diogo, e assim, cara, que bacana. E veja só, né? Como começou, eu acho isso muito bacana, já tive a oportunidade de ouvir isso antes. Foi um pesquisar no Google mesmo, né? Ali com algumas palavras-chave, e ele já saindo um pouco da caixinha, querendo desbravar outros horizontes, né? E eu acho que isso já mostra muito aí do espírito empreendedor, né? Já mostra um pouco aí quando a gente pensa nas startups, precisa ter essa gana, né? Precisa ter esse investigar, né? Isso é muito interessante, muito bacana. Exatamente, cara. E é até engraçado, tem um detalhe relevante, que eu já dei aula em 2 faculdades. E nenhuma delas foi no curso de Direito. Uma foi no curso de Administração, eu dei Marketing, e outra foi na FAG de Cascavel, que eu dei aula no curso de Engenharia de Software. Eu dei aula de Empreendedorismo e Introdução à Engenharia de Software. Já aprendi a programar também nesse meio tempo, então assim, cara, é, Um advogado quase programador, então. Advogado, exatamente. programador, marqueteiro. Exatamente. Assim, a gente faz o que tem que ser feito, né? Vem para o mundo do empreendedorismo, a gente faz o que tem que ser feito e essa é a base que eu levo. Vou fuçando mesmo e vamos para cima. E essa que é a vibe do empreendedorismo, né? Tem que fazer tudo um pouco e estar um pouco em cada lugar e assim vai, né? Não é. Se você foca em uma coisa só, já não é tão construtivo, né? Exato. A gente tem que aprender a resolver problema, a resolver rápido, né? Então, no curso de Direito, a gente aprende a provar sempre que a gente está pelo menos 1% certo. Então, a gente aprende a fazer o recurso, a gente aprende a fazer a tese, a fazer tudo que for necessário. Agora, quando a gente vai para o mundo do empreendedorismo, a gente tem que ver rápido que a gente está errado para mudar rápido, para conseguir crescer. Então, é essa a filosofia que a gente leva aqui dentro. E já pegando um gancho no que você falou, né, Diogo? As startups que estão aqui nos ouvindo aqui, que massivamente são startups, ou quem está querendo abrir uma startup, né? Conta para nós um pouquinho aí, como que essas startups podem encontrar, podem atrair esses investidores, né? Eu acho que aí, até pela tua experiência, eu acho que você pode explicar para nós um pouquinho aí, quem sabe dar alguma dica preciosa para quem está nos acompanhando. Perfeito, vamos lá. Olha, eu diria o seguinte: primeiro, nem toda startup precisa de investidor. A gente tem que começar a fazer um asterisco assim. O que isso significa? Quando a gente vai pensar numa rota de captação de investimento para a startup, a gente tem que pensar o quê? Como aquele investidor vai ter o retorno financeiro dele. E aquele investidor vai ter o retorno financeiro dele a partir da venda da participação dele na startup ou a venda da startup em si. Então, aqueles empreendedores que não pensam em ter um negócio para vender
pelo menos uma parte relevante dele, que querem sempre estar tendo o retorninho deles ali, ter uma vida tranquila, não crescer muito, já é uma startup que, sinceramente, não precisa começar a ir para esse mercado. Porque isso é um ponto bem relevante quando a gente vai falar de investimento. Agora, se a gente tem empreendedores que têm uma ambição grande o suficiente para querer pessoas fortes do lado, para crescer bastante, para ter esses sócios entrando na sociedade também, que são os investidores, e lá na frente fazer o exit, né, que é a venda da sua participação, ter uma remuneração mais alta, aí beleza. Aí a gente começa a pensar em onde eles conseguem buscar e em que momento isso tem que acontecer. Primeiro tem que ser o momento. Aqui dentro do Brasil, existem ideias que conseguem, pessoas com ideias que conseguem captar investimentos. É a hipótese mais rara, sendo bem sincero, que entre você ter uma ideia e você conseguir colocar ela em prática, depois você conseguir vender, monetizar, são caminhos extensos, longos e que os investidores sabem disso. O investimento em startup, em empresas no Brasil, é um dos mais arriscados, se não o mais arriscado que tem. E quando a gente fala de investimento, a gente está falando que aquela startup vai virar um ativo dos investidores. Então, entre todos os ativos possíveis que o investidor pode analisar, ele vai comparar a startup com renda fixa, vai comparar a startup com ações da bolsa, que já tem rentabilidade, com fundo imobiliário e por aí vai. Então, o fundador tem que pensar no negócio dele como sendo um ativo que pode trazer um retorno financeiro. E se esse ativo não tem um histórico, ele está na fase de ideia, já começa a ficar muito mais arriscado. Por isso que se você está na parte de ideação, a minha recomendação é não foque nesse primeiro momento em conseguir captar um recurso privado de investidores. Foque realmente em jogar, viabilizar a sua ideia, jogar no mercado, conseguir as primeiras validações, os primeiros clientes, as primeiras provas de conceito, teste, por aí vai, para depois disso você pensar em investimento. Agora vamos lá, vamos supor que você chegou no segundo momento, você jogou sua ideia e você realmente conseguiu ter um histórico ali, que você está crescendo, está conseguindo clientes, está vendo que o negócio se sustenta naquele momento ou a partir de determinado momento vai se sustentar e você quer acelerar esse crescimento e não simplesmente pagar suas contas pessoais. Se você quer acelerar, se você tem um histórico que contribui para isso, aí você começa a virar um ativo interessante para investidores. E onde que você pode buscar esses investidores? Primeiro, o próprio Google, sendo bem sincero, você acha muito investidor. Então você pode procurar grupos de investidores anjo, você pode procurar por aceleradoras que acabam investindo também. Você pode procurar pelas palavras Venture Capital, Private Equity, que você vai conseguir achar alguns investidores. Cada investidor tem sua tese de investimento. Então, encontrando esses sites, esses investidores, você vai saber no que ele investe e se você se adequa a isso. Tem um site muito legal que compila milhares de investidores, se eu não me engano, que chama Emerging Fellows. Depois eu até posso passar para o pessoal, deixar nos links aqui. Lá eles têm um Airtable, uma tabela cheia de investidores, acho que tem mais de 1.000 investidores, fundos de investimento, e tem as teses de investimento. Então ali você já consegue os contatos, você sabe com quem falar, sabe se eles investem em você e tudo mais. Por que que é importante você saber da tese de investimento? Porque além do dinheiro, esses investidores têm determinadas especialidades. Por que que eles fazem essa tese de investimento? Para saber se investindo em um negócio, eles vão ter a capacidade de ajudar além do dinheiro. Porque ajudando além do dinheiro, eles diminuem o risco do investimento deles e aumentam a chance daquele investimento trazer um retorno maior. Então, é por isso que é importante você estar alinhado com a tese de investimento. Uma coisa legal de se falar é o seguinte: não é só o investidor que escolhe a startup, é a startup também que escolhe um investidor. Então não aceite qualquer pessoa para estar ali dentro, porque vai ser um casamento, certo? Então, assim, para resumir tudo, você pode ir no Google, pesquisar pelas palavras-chave, investidor anjo, grupo de investidor anjo, venture capital e tudo mais. Você pode ir num site chamado Emerging Fellows. E também, o que eu não falei, você pode ir para eventos, Sebrae, o Brasil todo tem eventos trazendo investidores. Inclusive, agora no final do mês a gente vai ter o Conecta PR, que vai trazer um matchmaking, vai ter o Summit em Foz do Iguaçu, por aí vai. E nesses lugares você pode fazer networking e conhecer esses investidores. Olha, que vocês estão vendo que a conversa aqui vai longe, hein? Tá muito rica, tá muito bacana aqui. Diogo,
isso que você trouxe assim, é importantíssimo, né? Porque o momento de ideação é o momento de colocar a mão na massa. É o momento de o fundador acreditar no negócio e ele colocar energia, colocar capital, né? Próprio, muitas vezes, é fazer, de repente, conseguir a primeira nota fiscal, né? Eu acho que isso é um momento muito bacana, isso que você trouxe, assim, é fantástico, deixa muito claro para todo mundo aqui que está nos ouvindo, que não é qualquer hora que você já vai buscando um investidor, né? Não é na primeira semana, no primeiro mês de startup, que você vai falar, olha, eu preciso do investidor, preciso de um investidor anjo, alguma coisa nesse sentido, e quem dirá uma venture capital, né? Inclusive, eu achei que tudo isso muito interessante, né? Porque assim como você falou, que tem que estar no momento certo, mas não é qualquer startup que precisa de investimento. Às vezes, né, se não quer crescer tanto, não precisa. Então, eu achei isso bem bacana, porque às vezes a galera sai desesperada, né? Não, quero investimento, tal, e não precisa. Vai só, talvez, complicar mais do que ajudar. E assim como também conseguir o investimento certo, né? Investidor certo, porque não pode atrapalhar mais do que ajudar também. Então, acho que para quem queria saber mais sobre investimento, até que já foi uma boa aula. E aí eu já queria puxar também que você já falou, então, né, que tem o melhor momento aí para startups, que a ideação não é o melhor momento para captar recursos. Então, qual seria esse melhor momento? Você falou ali que talvez no período de aceleração, depois que já está desenvolvido, testado, mas você acha que tem assim, não, agora eu quero investimento, agora é a hora. Legal. Essa é uma particularidade do que eu chamo da minha tese, tá? Vamos colocar assim. Mas o melhor momento que eu vejo para você ter o aproveitamento real do recurso é quando você já tem um histórico o suficiente para entender o que você vai fazer com o dinheiro e o que você precisa de smart money. O que eu quero dizer com isso? Vamos colocar em duas situações. A primeira situação é daquela startup que acabou de ter as primeiras vendas, vamos colocar assim, tem um produto B2C com um ticket mais baixo, então ela teve as 10 primeiras vendas, e ela fala assim, nossa, coloquei R$ 1.000 ali, fiz uma campanha de 6 meses e consegui essas 10 primeiras vendas. Se eu colocar 10 mil, eu vou ter pelo menos aí 10 vezes. Se eu coloquei 1.000, voltou 10, colocar 10 mil vai voltar 10 vezes. Isso é um pensamento que eu diria equivocado. Por quê? Porque você, embora tenha feito algumas validações, não quer dizer que se você colocar vezes 10 o dinheiro, ou você contratar alguma equipe específica, você vai ter esse retorno. Porque aquele histórico ainda não tem um período de amostragem relevante, certo? Agora, a gente colocar uma segunda hipótese, que tem um negócio que já está rodando há 1 ano, 2 anos, já passou pelos períodos de alta e baixa, já consegue entender seus números com mais clareza e tem realmente um histórico específico, de que ele consegue girar uma chavinha e aquilo aumentar, que já entendeu os seus canais de aquisição, que já sabe do que eles precisam ali, aí sim é um momento importante, é um momento ideal, eu diria, para buscar esses investidores. Por quê? Porque quando você for falar com os investidores eles são do mercado. Os investidores eles têm as próprias empresas, as próprias experiências, e eles sabem que aquele empreendedor que teve só uns 3 meses de amostragem não tem a maturidade suficiente para pegar o dinheiro dele, conseguir crescer e trazer o retorno para ele. Então eu falo que assim, o momento ideal é depois de 1 ou 2 anos com um histórico relevante, um histórico que traga dados conclusivos que vocês saibam realmente o que vocês vão fazer com o dinheiro e qual o smart money, qual a contrapartida além do dinheiro vocês têm que ter para realmente despontar o negócio de vocês. E isso que o Diogo traz ali é importantíssimo, que vai além do capital, né? O smart money, eu acho que aí, e aí fica como sugestão aí o livro do John Kepler, aí, Smart Money, inclusive ele tá ali, tá um dos meus livros ali, que ele traz exatamente isso, assim, o que eu quero além, né? Porque só o dinheiro em si, ele resolve uma parte do problema, né? Mas a outra parte do problema, às vezes, é as conexões, é todo esse conhecimento que vai vir por trás aí desse investidor, né? E você comentou, Diogo, em alguns momentos ali sobre teses de investimentos, né? Eu queria que você explicasse para a galera aí o que são teses de investimentos, né? E como eu sei, como que eu consigo dar match com a tese de investimento do fundo. Eu queria que você explicasse um pouquinho sobre. Perfeito. Tese de investimento, se a gente puder definir numa sentença, é no que aquele investidor investe. Então, se a gente for ver aqui, por exemplo,
embora a gente esteja aqui no Oeste Paranaense, seja uma área do agronegócio e tudo mais, eu não sei praticamente nada de agronegócio por conta das minhas experiências próprias. Eu tenho conhecimento comum nisso. Mas se a gente vai falar de imóveis, por exemplo, se a gente vai falar de tecnologia, aí eu já tenho um conhecimento mais aprofundado. Então, entre investir em algo que eu sei parcialmente e investir em algo que eu sei bastante, eu preferi investir em algo que eu sei bastante. E a tese de investimento leva em consideração, o primeiro ponto, isso, que é no que eu vou investir. Que geralmente é no que aqueles investidores têm certa especialidade. Além disso, a tese de investimento leva em consideração também o retorno que aquele investidor quer ter. Então, se a gente e o risco que ele quer levar. Então, se a gente está falando de investimentos mais iniciantes, de startup que acabaram de emitir as primeiras notas fiscais, a gente está falando de um risco elevado, portanto, um retorno mais elevado também. Se a gente está falando, então a gente está falando que esse investidor ele investe num setor específico em startups early stage. Agora, se esse investidor ele quer tomar um pouco menos de risco, tem uma capacidade econômica de aportar mais dinheiro, aí a gente está falando de teses com valores de cheques mais elevados, com estágios ali seed, série A, B, C, por aí vai. Então, a tese de investimento ela é formada pelo que aquele investidor quer investir em relação ao setor, qual é o tanto de retorno que ele quer ter e o risco que ele quer tomar. E aí você vai pegando quais os tipos de startups e quais os estágios que elas estão e, portanto, também quais os cheques que provavelmente elas vão necessitar captar esses investimentos aí. Olha, tá sendo uma baita aula, hein? Oi, Diogo, e aí ainda nesse vocabulário de investimento aí, queria que você explicasse pra gente, pra galera também que tá aí nos escutando, o que é uma Venture Capital? O que a gente pode classificar como Venture Capital e o que você entende como Venture Capital? Legal. Venture Capital, a gente pode simplificar tudo isso, que a gente pode chamar de um grupo de investidores que recebem ali o retorno financeiro deles investindo junto em várias startups. Então, quando a gente cria ali um fundo de investimento, fundo de Venture Capital, é criado em conjunto entre aqueles investidores uma tese do fundo. Essa tese pode investir em vários tipos de startups, por exemplo. Cada investidor tem uma cota ali dentro e eles juntam essas cotas nesse fundo para investir em várias startups e diluir o risco que eles têm ali de investimento. Eles podem fazer os investimentos por conta, que aí é um investimento privado mesmo, pelo investidor anjo sozinho, mas também existem aí grupos de investidores anjos, que alguns são chamados de Venture Capital, outros não são, e por aí vai. Então, no final das contas, o que a startup tem que saber, na minha opinião? Se ela vai receber investimento de um fundo que conta com vários investidores ali dentro, que, portanto, a chance de ter um smart money mais amplo é maior, que geralmente esses cheques no Venture Capital são maiores também, porque tem uma série de investidores, ou se ele vai receber investimento de um investidor comum ou de um grupo de investidores anjos que tem cheques um pouco menores e talvez tenha um smart money um pouco diferente também, um pouco menos abrangente, vamos colocar assim. Diogo, quando você diz um cheque um pouco menor, um pouco maior, para quem está nos ouvindo, assim, a gente conseguiria mensurar, assim, falar, olha, esse é um cheque pequeno, esse é um cheque um pouquinho maior. A gente conseguiria mensurar esses números? Claro, com certeza. Vamos colocar assim, pelos tipos de investidores, né? Então, primeiro tem aquelas pessoas que acreditam no negócio, que são os pais, familiares, são os amigos. A gente fala que são os family friend and fools, né? Os tolos, porque estão entrando no período de maior risco do negócio, né? Ali os cheques podem variar de R$ 1.000 para dar um pontapé, para pagar um alvará que seja, até R$ 50.000, R$ 100.000. Eu já vi caso aqui no escritório. Então, são investidores que acreditam ali no negócio naquele primeiro momento, quando às vezes está na ideia. Depois vem os investidores anjos, sozinhos, que também investem em cheques ali entre R$ 20.000 até, já vi investidor anjo investindo ali R$ 300.000, R$ 400.000. Mas gira em torno de R$ 20.000 a R$ 200.000. A partir desses R$ 200.000 para cima, também, média, entram ali algumas aceleradoras, fundos de investimento e tudo mais, que passam a investir em startups. E aí vão crescendo pelo tamanho do fundo e pelo tipo do risco, pela tese de investimento mesmo. Mas quando eu falo de cheques maiores, eu estou querendo falar de cheques ali entre, no nível máximo de 5 milhões para cima,
Aí a gente volta um nível para trás, que seria entre 1 milhão e 5 milhões, para baixo entre 500 mil, 1 milhão, e para baixo todos os outros cheques aí. Que isso a gente consideraria os cheques pequenos, né? E os cheques grandes a gente está falando aí já nos milhões já. E hoje na nossa região oeste do Paraná, é uma região pujante. A gente já tem muitos cheques grandes aí circulando pelas cidades aí do nosso oeste do Paraná. Cara, já temos belos cheques por aqui, tá? Aqui, comparado a São Paulo, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, é uma região que está ainda em desenvolvimento, né? As startups ainda, a maioria são bem iniciantes, mas mesmo assim a gente já tem cheques assim que a gente sabe de milhões. O que acontece? O que algumas pessoas acabam sabendo depois, né? É que geralmente quando uma startup abre uma rodada de 1 milhão, vamos colocar assim, que já é um cheque grande, 1,5 milhão para cima, geralmente entram vários investidores nessa rodada de investimento, dando cheques picados. Então entra um investidor com 100 mil, um com 500 mil, outro com 300 mil, e aí eles vão completando essa rodada de investimento em co-investimento, ou seja, vários investidores integram aquele valor que a startup estabeleceu que ela quer abrir para captação. Então aqui no Oeste Paranaense a gente tem casos de cheques grandes que foram em co-investimento, certo? A maioria deles. Diogo, aí já voltando então um pouco, que você falou sobre o Venture Capital e agora você falou desses co-investimentos. Queria que você explicasse um pouco pra gente qual que é a diferença entre receber um investimento Venture Capital ou receber um investimento mais tradicional. Tem a diferença entre esses dois? Como que funciona? Legal. Bom, o primeiro exemplo que eu gosto de dar é de como no mercado tradicional as pessoas pensam em negócio de uma maneira geral. Como que acontece? Geralmente chega uma pessoa que tem uma ideia, mas não tem capital. Chega outra pessoa que tem capital. Eles falam assim, olha, você tem a ideia, eu tenho capital, vamos juntar numa sociedade aí, 50% cada. E aí vai ter um sócio que vai ficar trabalhando ali e vai dar o retorno financeiro de metade para quem investiu. É mais ou menos essa lógica que acontece no mercado tradicional. Quando a gente vai falar do mercado de Venture Capital, a gente está falando de uma lógica diferente. Não existe certo ou errado. Existe onde aqueles fundadores querem chegar com a empresa, o tamanho da ambição e por aí vai, que é o que a gente comentou brevemente no começo do nosso bate-papo. Então, falando do mercado de Venture Capital, o que acontece? Existe uma coisa chamada a rota do Venture Capital. Ou seja, aquelas empresas que estão ali, elas sabem que elas vão ser vendidas lá na frente. Elas sabem que o retorno financeiro maior que ela vai ter não vai ser necessariamente pela distribuição de lucros, vai ser pela venda da sua participação societária. E que elas sabem também que para crescer o mais acelerado possível, ela precisa de investimento e pessoas junto com elas. Então, quando a gente fala de uma rota de Venture Capital, a gente está falando em que vários investidores vão aportar dinheiro ali, geralmente a cada 1 ano e meio, 2 anos, para que no final de mais ou menos uns 5 a 8, 10 anos, todas as pessoas que têm uma pequena participação ali na empresa detêm o seu retorno de investimento pela venda da participação societária. Então aqui, os investidores eles não esperam ter pequenas distribuições de lucro, não esperam ter prolabore e por aí vai. Eles falam assim, olha, tudo que você distribuiria, eu quero que você reinvista na empresa, porque a gente está seguindo uma rota de Venture Capital. Ou seja, a gente está seguindo uma rota de capital de risco, que eu quero que você cresça o mais rápido possível com esses investimentos e que lá na frente você seja vendido para alguém, entre o grande fundo, compra participação e a gente tenha a chamada liquidez do investimento. Isso não acontece no mercado tradicional com muita frequência. Existe sim a compra e venda de empresas no mercado tradicional, mas não se pensa muito no mercado tradicional em ter vários investimentos. Geralmente o pessoal, embora queira crescer de uma maneira arrojada, busca um ou outro investimento de um parceiro estratégico ou para começar ali o negócio, pega empréstimos e por aí vai. Aqui no mercado de Venture Capital, não. As pessoas sabem que vão ter vários investidores e os investidores sabem que vão ter vários investidores. Então entra mais um ponto super relevante para completar minha fala. Enquanto aqui no mercado tradicional é tranquilo a gente começar um negócio com 50-50 cada um, 30-70,
No mercado de Venture Capital, é preciso ter muito, mas muito cuidado com a participação societária que vai ser concedida. Porque quando a gente não... Porque vai entrar muita gente aqui dentro. Então, se vai entrar muita gente aqui dentro, não está escrito na lei isso que eu vou falar agora, mas existem boas práticas de mercado. E entre elas, uma delas que é extremamente relevante é que cada rodada de investimento, seja uma primeira rodada, uma rodada de investimento anjo, pré-seed, seed, por aí vai, ou seja, o número da rodada, a colocação da rodada, tem uma participação específica que é relevante que os investidores e os fundadores considerem para dar. O que isso quer dizer na prática? Que numa primeira rodada de investimento, se espera ali que se dê entre 5% a 15% no máximo de participação. Numa segunda rodada, também 5% a 15%, e a partir de uma terceira rodada a gente está falando de chegar a 20%, 25%. E isso, Diogo, eu acho que eu tinha até aquela hora que eu peguei para anotar, que era exatamente para falar sobre isso, né? Porque muitas vezes a pessoa que funda a startup, né, o fundador, ele cria e é um filho para ele aquilo ali, e aí daqui a pouco ele começa a fatiar isso, né? Ah, alguém vem com 50 mil, eu dou tantos por cento, com 30 eu dou tantos por cento, e assim vai indo, daqui a pouco ele perdeu boa parte do negócio, né? E aí eu acho que aí é uma coisa que é muito sensível, né? Que aí quando o investidor, o empresário, o startupeiro, ele tá no negócio e ele ali já, daqui a pouco ele é o sócio minoritário, né? Por conta que foram feitas essas rodadas e os investidores, isso acho que acontece muito mais, eu acho que no mercado tradicional do que dos de venture capitals, né? Exatamente. E o que acontece? Se eles erram na participação que eles estão dando, eles acabam repelindo outros investidores em rodadas futuras. Aquele investidor que vai entrar, ele fala, pô, mas eu já estou entrando e eu vou ter um retorno financeiro muito menos relevante do que eu esperava ter de acordo com a minha tese. Então não faz mais sentido eu entrar com uma participação tão pequena, ou não faz esse sentido eu entrar num valuation que já está muito alargado, não faz sentido, enfim, N outras situações, e dentre elas também leva em consideração que quando o fundador tem uma participação minoritária, às vezes ele está desincentivado a continuar ali. E se a grande pessoa que é capacitada para levar aquele negócio para frente está desincentivada, provavelmente aquele negócio não vai tão longe também. E até eu vou fazer uma pergunta para ti aqui. Vamos supor que uma startup ela passou por uma, duas rodadas ali e o fundador hoje ele, não sou minoritário ainda, mas ele já queimei muito, né? A margem que eu tinha de gordura aqui para poder captar recurso e ainda não captei o recurso suficiente, né? Como que a gente pode resolver esse problema? Porque talvez tem muitas startups que estão nos ouvindo aí que possam estar passando por esse processo ou já podem estar vislumbrando lá na frente esse problema, né? Essa é uma pergunta muito relevante, ainda mais pelo ano que a gente está. Então, a gente está tendo um ano aí de retração em investimentos, em que startups que esperavam abrir novas rodadas agora até abriram, mas estão com dificuldade de captar esses investimentos. Então, é o óbvio, sendo bem sincero, mas é o óbvio que precisa ser dito. É olhar para dentro, ver onde dá para cortar custo, ver onde dá para reajustar e ter a criatividade de saber como que vai gerar mais receita para aquele negócio, sendo muito sincero. Então, é aquela coisa, o melhor dinheiro é o dinheiro do cliente. Então, se você pode ajustar o seu negócio para que você não precise de uma próxima rodada de investimento, excelente. Você está no caminho certo e você vai conseguir crescer. E mais, tem que entender também o timing da rodada de investimento, que eu acho que é uma coisa super relevante, principalmente quem tem rodada maior. Porque o que acontece? Às vezes aquela startup, ela faz vamos colocar assim, o projeto da rodada de investimento. Ou seja, eu preciso de R$1 milhão para ir daqui para o ponto A para o ponto B. Só que ela não para pensar o quanto de tempo que ela vai demorar para captar esse R$1 milhão. Que uma rodada de captação não acaba em um mês. Acaba no mínimo 3, quando for muito rápido. E às vezes é 3 meses para um cheque parcial. E aí começa a complicar também, porque ela tem uma falsa ilusão de que ela captou, de que as coisas vão melhorar, só que não é o suficiente para melhorar completamente. Quando ela vê, ela já está 1 ano e meio captando, já acabou o dinheiro do começo da rodada, já tem que pegar uma outra, e aí o que faz?
Então, eu daria até um passo para trás para saber assim, beleza, vamos captar? Vamos. Até quando a gente vai captar e quanto é o mínimo que a gente tem que receber? Porque senão não vale nem a pena a partir daí. Ah, que maravilha. Diogo, aí partindo agora pro seu lado aí da parte jurídica, como viabilizar juridicamente esses investimentos, né? Que pode ser que aconteçam muitos investimentos, mas na prática, como que a gente pode deixar tudo legalizado? Perfeito. Juridicamente falando, aqui no Brasil, existem uma série de instrumentos que a gente pode usar. Mas o mais utilizado hoje, ainda, estou falando dia 22 de maio de 2024, tá? É o mútuo conversível. O que é o mútuo conversível? Ele é um instrumento que a gente adotou com inspiração lá dos Estados Unidos da Convertible Debt, que é o quê? É uma dívida conversível. No caso, aqui no Brasil, quando a gente começou a adotar esse instrumento, não existia ele expresso na lei. Ele não existia na lei. Então, ele é um contrato que a gente chamava de atípico, ou seja, não estava tipificado escrito na lei. Perfeito. Então, quais são as características dele? Quando a gente fala de mútuo específico, mútuo é um empréstimo que pode ser devolvido em alguma coisa que não seja dinheiro. Então, eu posso emprestar dinheiro e a pessoa pode me pagar em qualquer outro bem que ela tenha. No caso, quando a gente fala do mútuo conversível, é um dinheiro, ou seja, é um investimento que entra na forma de dívida, de empréstimo, que pode ser pago em dinheiro ou pode ser pago em participação societária. O pagamento dele, quando ele é feito em participação societária, a gente fala que a gente converte aquele pagamento de dinheiro para uma participação societária. Por isso do nome mútuo conversível. Quais são os dois grandes benefícios de você utilizar esse instrumento hoje? Primeiro, o investidor não vai entrar no seu CNPJ, embora ele vá garantir o direito de entrar em algum momento. Por ele não entrar, ele protege os bens pessoais dele, o patrimônio dele e até o nome dele. E do que ele protege? De dívida trabalhista, tributária, ambiental, consumerista, que podem passar do CNPJ e ir para a pessoa física. Passa da PJ e vai para a PF, né? Por conta da desconsideração da personalidade jurídica. Agora, quando a gente fala do benefício para a startup, existe um muito grande que é o quê? Pelo fato do investidor ficar fora da sociedade, e que geralmente esses investidores investem por meio de CNPJs, que já têm um faturamento relevante ou têm participação em várias empresas, a startup não sai do Simples Nacional. Na maioria das vezes, as startups começam no Simples Nacional, que é um regime de pagamento de impostos que é o mais benéfico. E se a gente tem um investidor ali que é um investidor PJ, ou que tem empresas que o faturamento passem de, se eu não me engano, 4 milhões e 800 hoje, aquela startup também, logo no início, sem faturar, vai ter que pagar impostos de outra maneira. Ou seja, sair do regime do Simples Nacional e para um lucro presumido do lucro real, que na maioria das vezes, nesse começo, quer dizer que eles vão pagar mais impostos. Então, para resumir minha resposta, hoje, para viabilizar o mais utilizado é o mútuo conversível. Hoje existe na lei, mas a gente começou a utilizar ele num período que não existia na lei. E ele existe o benefício tanto para o investidor, que tem a proteção do seu patrimônio, tanto para a startup, que vai pagar imposto pelo Simples Nacional na maioria das vezes. Diogo, então poderíamos considerar, então, quando a gente pega a gente, né, modo de dizer, né, quando a startup capta um recurso com um familiar ali, que você brincou até no começo ali, que são as pessoas que entram no início ali, que tem muito risco, né, ela pode fazer isso também, ele pode fazer esse documento também como um mútuo conversível, né, ele coloca um dinheiro, aporta um capital, e esse capital lá na frente, você transfere isso em participação societária, né, e isso exime também aquela coisa assim, tipo, poxa vida, para onde foi o dinheiro que eu coloquei, né? Eu acho que isso dá esse lastro, garante essa confiança, tanto para o investidor, também para a startup, né? Exatamente. É o instrumento mais recomendado. Às vezes acontece daquele investidor não saber disso e acabar entrando no CNPJ. Mas daí tem como também retirar aquele investidor do CNPJ e aí fazer um novo contrato ali para viabilizar essa operação. Então, é importante as startups saberem disso, porque às vezes elas já começam não sabendo como que funciona e acham que não tem mais jeito de recuperar. Mas Por isso que aí eu vou deixar aqui então a sugestão para você que está nos ouvindo aí, busca a SIC Labs, busca o Diogo, busca o nosso clube de mentores aí que a gente tem
aí alguns advogados aí fazendo parte para auxiliar vocês a não dar nenhum passo errado, não dificultar, né? E não criar possíveis problemas lá na frente, que às vezes são quase irreversíveis, né? Como nós falamos aqui, se você às vezes acaba dissolvendo muito a sua participação na sociedade, tome cuidado, vá com calma, não fique afoito, querendo já no primeiro mês, segundo mês de startup, querendo captar recurso, né? Usa as linhas, usa alguns editais aí de fomento, né, de recursos não reembolsáveis, para começar a colocar uma grana no seu negócio aí, que você está colocando em prática. Isso acho que é muito importante, foi muito rica essa nossa conversa, Diogo, e a gente, assim, já vamos encaminhando ela para o final, assim, que é claro que a gente tinha aqui mais uns 30, 40 minutos de conversa tranquilamente, porque eu acho que, sim, é um papo muito enriquecedor, é algo que as pessoas estão sempre buscando, saber, né? E aí, para você que está nos ouvindo, não sei que dia que esse episódio vai ao ar, mas até o dia 27 está aberto o edital do Paraná Inovador, possibilidade de até R$250 mil de captação de recurso, não reembolsável para cada uma das startups. Diogo, quer fazer mais alguma contribuição? Quer abordar mais um tema aí? Sinta-se à vontade. Perfeito. Vou fazer meu pitch aqui para vocês, então. Primeiro fazendo o pitch aqui do meu escritório de advocacia, o WL Startups. Nós somos um escritório completamente especializado em startups, em que a gente costuma dizer que a gente ajuda de 3 maneiras. Primeiro, gerar mais receita para vocês. Acreditem, o advogado não é só bombeiro, não apaga só incêndio. A gente ajuda vocês a pagar menos impostos também. E a gente ajuda vocês no que vocês precisarem para viabilizar os negócios de vocês no dia a dia. Se vocês quiserem conhecer mais a gente, é @DiogoLong ou @WL Startups. A gente está nas redes sociais. No YouTube também faço análise de Shark Tank, para quem gosta de saber Shark Tank. Tem meus vídeos lá educativos para quem quer conhecer um pouquinho mais. E agora colocando também o chapéu da Venture aqui, né, na aceleradora. A Venture é uma aceleradora que está há 10 anos no mercado. A gente tem vários veículos de investimento no Brasil. A gente atua também com startups no eixo Latam, aqui na América Latina. A gente está desde o Rio Grande do Sul até o Norte, com várias filiais aí para que vocês possam conhecer a gente. A gente está, inclusive, aqui na região, dentro do Bioparque. A gente tem um fundo que tem a tese de investimento voltada para empresas que querem ir para o Bioparque também. E eu fico à disposição para todos vocês que quiserem saber mais sobre investimento, que quiserem saber alguma questão jurídica também, trocar uma ideia sobre marketing, sobre venda, pode contar comigo aí que eu vou ficar bem feliz em poder ajudar. Então vamos lá, o Diogo é um baita parceiro e estamos tentando formalizar algumas parcerias aí, né, Diogo? E eu tenho certeza que em breve teremos boas novidades aí para todos os nossos residentes da Ciclabs. Pessoal, da minha parte, muito obrigado, Diogo, por estar aqui, muito obrigado, Emily, por compartilhar esse episódio maravilhoso, cheio de conteúdo riquíssimo aqui. E vamos lá se despedindo aí. Emily, dê um tchau pro pessoal aí. Na sequência, o Diogo também já dá um tchau pra galera. Diogo, Vini, muito obrigada pela parceria aí no episódio de hoje. Diogo, conteúdo muito bom. Eu acredito que as startups aí que nos acompanham vão gostar muito, vão aproveitar muito e provavelmente vão te procurar também para tirar mais dúvidas. Então, se prepara aí já. Então, muito obrigada e espero que todos tenham gostado. Obrigado, pessoal. Foi um prazer estar com vocês aqui. Estou muito animado de poder estar contribuindo aqui pela primeira vez com vocês. Espero que venham as próximas também. Que maravilha! Fantástico. E lembrando, estamos aqui todas as sextas-feiras, às 12 horas em ponto, sempre trazendo um papo descontraído e com muito conteúdo, ajudando a você a dar um gás no seu negócio. E você que gostou desse nosso episódio, lembre-se de assinar aqui o podcast da Ciclabs e dar aquelas 5 estrelinhas que nos ajudam bastante, né? E lembre-se de baixar, ouvir, compartilhar com os seus amigos e nos sigam lá nas nossas redes sociais, @Ciclabsoficial. E fique por dentro de tudo que está rolando. Bora! Esse podcast foi apresentado por a Ciclabs, a aceleradora e hub de inovação. Assine gratuitamente.